Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu quero falar sobre o que é o maná. Maná, lembra dele? Vamos ler alguns versículos falando sobre maná? Lá em Êxodo 16:31 está escrito assim: E chamou a casa de Israel o seu nome maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de algo que caía dos céus, é um alimento que descia dos céus para alimentar o povo de Israel enquanto eles estavam no deserto. Este verso fala para a gente o princípio, né? Foi o primeiro verso em que a palavra maná aparece. Tem um outro verso no mesmo capítulo de Êxodo, no capítulo 16, do verso 35, que diz assim: E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Depois, tem um outro versículo em Números que diz assim: E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. Para que a gente vai falar sobre o maná? O que era o maná? Deuteronômio, capítulo 8, tem 2 versículos que falam para a gente o motivo pelo qual o Eterno mandou o maná. Ele diz assim: E te humilhou, e te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Eterno viverá o homem. Opa, esse verso aqui é conhecido, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. E finalmente, o último verso da Torá que fala sobre o maná diz assim: que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no teu fim te fazer bem. Essas passagens, então, elas ilustram o que era o maná. Mesmo então, estando no deserto, o Eterno sustentou os seus filhos com o maná. E no Midrash diz uma coisa muito interessante acerca do maná. O Midrash fala que o maná, ele era absorvido pelo corpo todo, e ele tinha o gosto que a pessoa desejava. Por exemplo, suponhamos que fosse no café da manhã que eles estavam comendo maná. Então naquela hora tinha o gosto, por exemplo, de café com leite. Ou então, se alguém, eu não sei se vocês gostam de rabanada, e nem sei se você sabe o que é rabanada, que é um pão onde se faz o ovo, né? Bate o ovo e faz o ovo nele, coloca o ovo nele e fica, depois ele é frito com aquele ovo então, e ele é doce. Já imaginou você no deserto comendo maná com gosto de rabanada? Ou com, tem gente que gosta de waffle, né? Waffle é uma comida estrangeira, não é peculiar a nós. Ou para aqueles nordestinos, os irmãos que estão lá no Nordeste, Baruch Hashem, o maná tinha gosto do café da manhã do nordestino. Cada um tinha isso se adequando ao seu próprio desejo. E aí, a tradição judaica fala também uma outra coisa muito interessante. Ela diz assim, tá? O Eterno anunciou aos filhos de Israel, dizendo o seguinte: dar-lhes pão e carne. Posso alimentar toda uma nação no deserto. Lembra-se, 2,5 milhões de pessoas é um cálculo basicão. Imagina cair maná para 2,5 milhões de pessoas. Haja maná, tá? E aí, o Eterno fala uma coisa com eles, dizendo que ele vai suprir isso para eles, tá? Então, chegou o momento que o maná caiu a primeira vez e o deserto estava coberto de grãos brancos e brilhantes que haviam caído do céu durante a noite. O povo de Israel perguntou: que é isso? É a comida que Deus nos envia, disse Moshe. De agora em diante serão encontrados sobre o solo todas as manhãs. E o povo de Israel chamou esse novo alimento de man,
Mas quando eles viram a primeira vez, eles disseram manhu, que na nossa tradução do hebraico, né, ficou assim, que é isso? Ou seja, eles não tinham como explicar aquilo que eles estavam vindo. Então, manhu ficou uma interjeição. O que é isso? E aí uma coisa interessante é que o maná, como eu já disse para você, ele assumiu o gosto que as pessoas desejavam. E aí, o que acontecia? O Eterno ordenou a cada pai, a cada sacerdote, que todos os dias recolhesse uma porção, um homer, tá? Uma medida que fazia com que todos na sua casa pudessem ser alimentos. Seria um pouco mais de 2 quilos por cada membro da família. Então você imagina que cada pessoa comeria 2 quilos de maná por dia. Era medida para cada um. E isso também é uma coisa muito interessante, esse número 2. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Então, o que isso ensina para nós? Num primeiro momento, nós somos ensinados que nós devemos ser gratos ao Eterno pelo suprimento diário que nós temos do nosso alimento. Ou seja, gratidão porque a gente pega, toma um cafezinho, come um pão, um biscoito, ou para quem gosta bolacha, né? Tá na controvérsia do biscoito e da bolacha, mas assim, irmãos, por exemplo, quando nós vamos almoçar, o almoço, nós devemos ser gratos ao Eterno. Por isso, para cada coisa que nós vamos comer ou beber, nós fazemos uma brahá, uma bênção. Porque nós devemos expressar essa gratidão ao Eterno por aquilo que Ele está nos dando. Após terminar a refeição, nós também agradecemos. Agradecemos por aquilo que recebemos e agradecemos por aquilo que ingerimos e vai nos dar nova vida. Ok? Então, todas as manhãs, quando o povo de Israel despertava, o que eles achavam? O maná. Estava lá pronto para ser recolhido e para ser degustado. Diz o Midrash que os tzadikim, os justos, eles encontravam a sua refeição à entrada das suas tendas. Ou seja, quando eles abriam as cortinas da tenda, o maná estava diante deles. Já aqueles que não eram tão justos, eles tinham que andar um pouco mais para poder comer o maná. Primeiro para colher, para depois comer. Então, a gente vai perceber o seguinte, qual que é a diferença do justo para aquele que não é tão justo? O justo, ele tem tempo de estudar a palavra, ele tem tempo de orar, ele tem tempo de estar na presença do Eterno. E isso faz com que o Eterno também facilite as coisas para ele. Por quê? Quando o Eterno facilita as coisas para esse tipo de pessoas, ele continua dando a essa pessoa condições para estudar a Torá, para estudar a Bíblia, as Escrituras e se aperfeiçoar cada vez mais no conhecimento do Eterno. O maná, agora, ele tem conexões espirituais. Mas o que ele tem de espiritual? Nós já vimos uma coisa, que ele caiu do céu. Mas do Salmo 78 tem uma coisa que é muito linda, ok? Salmo 78, do verso 22 ao 25, diz assim: porquanto não creram em Elohim, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizeste chover sobre eles o maná para comerem, eles tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu pão dos poderosos, ele lhes mandou comida em abundância. Nossa, que grupo de versos assim intensos. Vamos parar um pouquinho para a gente perceber o que tem aqui dentro de segredos espirituais. Primeiro, os israelitas não creram de fato que o Eterno podia dar aquilo para eles. Houve uma dúvida. E mesmo assim, o Senhor mandou maná. Não confiaram que podiam ser salvos pelo Senhor. O Eterno então deu ordem às nuvens, abriu as portas dos céus para que o maná pudesse chover. E uma coisa interessante é que esse maná também é chamado aqui de trigo do céu.
Agora você imagina que o trigo está caindo em forma de maná para alimentar o trigo que está no deserto. Obviamente que tinham pessoas malignas, que foram alimentadas pelo maná, porque eles tinham uma chance de se arrependerem. E isso eu já estou fazendo uma analogia, irmãos, falando entre justos e injustos que estão dentro do corpo do Messias. Nós estamos falando de trigo e de joio juntos, participando da mesma comida espiritual. E isso mostra para mim e para você que o Senhor está dando chance para todo mundo para obter a salvação. Quem não crê, então está jogando fora a salvação. Quem crê, interioriza a salvação e vive a salvação de forma intensa a cada momento mais. Outra coisa, ele fala de o que os israelitas comeram o pão dos poderosos. Uma outra tradução diz que é o pão dos anjos. Puxa vida! Imagine então que nas regiões celestiais há comida. A Bíblia fala de uma grande ceia que será realizada no futuro pelos salvos em Yeshua. Você imagina então que coisa intensa é essa quando nós entendemos a importância daquilo que está sendo dito aqui nesse verso para a glória de Yeshua. Prosseguindo, uma outra informação interessante aqui é que o maná era da cor de bidélio. O que é isso? Essa palavra bidélio é bedolar, que ele é um cristal reluzente. E isso descreve o orvalho da cabeça do Eterno. Olha como isso aqui é interessante. Então isso aqui é algo muito interessante porque o maná, ele está ligado à mente do Eterno, a algo que o Eterno então imaginou, desejou para poder liberar sobre a vida dos seus filhos na terra, para que eles pudessem então ver o milagre daquilo que o Eterno está fazendo com eles, sustentando-os no deserto onde não tem comida nenhuma. E eles não teriam como fazer pão, não tinha trigo suficiente para eles. Então o Eterno precisou fazer chover esse trigo do céu. E esse trigo é algo que pela tradição judaica, quando associa ao bidélio, ele está falando de algo que vem da mente do Eterno, concebido pelo Eterno para que isso possa alcançar a vida do povo de Israel. Muito interessante isso, irmãos, para a gente poder entender também uma outra coisa aqui. Quando a gente fala sobre isso, sobre os homens que saíam para colher o maná, no Zohar diz uma coisa muito interessante, ele diz assim: todos estes fiéis saíram e colheram o maná e fizeram bênçãos sobre o santo nome, ou seja, eles fizeram abrahá para poder comer, eles abençoaram o maná, ok? Aquele maná trouxe os aromas de todas as especiarias que estão no Gan Eden, pois através do jardim do Éden, ele desceu abaixo. Todas as possibilidades diante deles, eles podiam saborear o que quisessem, pois aqui tinha esse gosto. E eles abençoaram o Supremo e Santo Soberano. Meu Pai, então o maná está conectando o povo de Israel ao jardim do Éden. Aquela passagem pelo deserto, espiritualmente falando, é como se fosse uma conexão, um tempo de provação, para quando eles alcançassem Canaã, na realidade, a Canaã que eles estariam alcançando, espiritualmente falando, é a Canaã espiritual, ou seja, um retorno ao Gan Eden. Muito interessante a figura do maná, até aqui nos mostrando coisas inefáveis e espetaculares. Qual é a relação que o maná tem com Yeshua? Yeshua falou sobre isso. Lá no capítulo 6 de João, ele diz o seguinte, olha só, escute essa palavra.
vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este, falando dele, é o pão que desceu do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Puxa, que legal! Isso significa então que Yeshua está se identificando com o maná. O maná era uma comida, um pão, que desceu do céu para alimentar os israelitas no deserto. E Yeshua, então, traçando um paralelo com sua própria vida, diz que ele é o maná celestial que desceu para poder abençoar a vida de cada um daqueles judeus que ali estavam e de todos aqueles que ouvissem o seu nome ou acerca dele. Para que essa pessoa não morresse, mas que ela tivesse a vida eterna. Baruch Hashem, aleluia. E aqui nós temos um outro segredo, porque quando a gente fala de maná, a gente fala de uma coisa muito interessante. Maná, como eu já falei para você, é manhu. Só que a palavra hu, em hebraico, é ele. Como assim? Isso equivale a dizer que aquele maná que estava caindo do céu, ele não era só uma comida, ele era uma pessoa. Por isso Yeshua faz o paralelo entre esses dois, entre o maná e a sua própria pessoa. Então, como é que a gente poderia traduzir isso? O que é ele? O maná. Os filhos de Israel estavam naquele momento recebendo do céu o próprio Yeshua e comendo ele. Quando nós fazemos o Kiddush, que a gente chama de ceia, né? O pessoal chama de ceia. Nós estamos, na realidade, fazendo o quê? Nós estamos ingerindo o corpo de Yeshua e o sangue de Yeshua, simbolicamente falando, associando ao maná, para fazer uma interação, uma integração do Senhor com a nossa vida. Será que você está conseguindo entender isso? Quando Yeshua fala dessa questão do maná, e depois ele remete isso ao Kiddush, a ceia, ele está dizendo o seguinte: olha, quando vocês fizerem isso, façam isso em memória de mim, lembrando de mim. Por quê? Porque além de ser o Redentor, eu sou o maná, eu sou aquele que desceu do céu para alimentar você e para dar vida. E essa vida, ela vai te conduzir até Canaã. Olha que coisa espetacular essa. Então, amados, o maná nada mais é do que o próprio Yeshua. Numa figura ele aparece para trazer vida para Israel, para preservar Israel no deserto e trazer para Israel vida. Aleluia, aleluia! Isso é algo muito profundo. Quando nós tomamos esse exemplo e a conexão que Yeshua faz, nós entendemos então que o maná, ele não era uma coisa, ele era uma pessoa. Uma pessoa que estava ali no deserto para poder alimentar o povo de Israel, não permitindo que eles morressem, mas que eles tivessem vida para poder atravessar aquele deserto e chegar em Canaã. É o que Yeshua, amados, tem feito comigo e com você. Ele tem dado para nós vida, saúde, provisões ao longo da nossa vida, para permitir que nós cheguemos até o Olam Rabá, até o mundo vindouro. Por isso, Yeshua tem tanto cuidado e tanto interesse em nossas vidas. Eu pediria a você hoje que meditasse nisso. Entregue todo o seu cuidado a Yeshua, porque ele é esse pão vivo que desce do céu a cada dia para prover para mim e para você todas as nossas necessidades.
eu quero finalizar esse vídeo dizendo para você o seguinte: o povo de Israel nunca teve falta de comida e bebida no deserto. A sua roupa permaneceu intacta, as crianças cresciam e a roupa cresciam com eles. Eles não tiveram falta de nada. Se isso aconteceu com Israel no deserto, não acontecerá conosco também em nossos dias? Com certeza Yeshua fará isso por mim e por você. Portanto, eu te digo, na nossa caminhada rumo a Canaã celestial, rumo ao Olam Rabá, o mundo vindouro, nós receberemos todas as provisões do céu em Yeshua, para que nós tenhamos condições de, ao chegarmos lá, sermos recebidos por aquele que é a nossa redenção e a nossa salvação, e é o maná, o pão vivo que desceu do céu e que sustenta a minha e a tua vida, hoje e para sempre. Amém, amém. Querido, se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe esse trabalho que nós estamos fazendo. Envie esse vídeo para todas as pessoas que vocês conhecem. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço para você. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach, amém, amém.